o Dia do Bombeiro Voluntário, né? É esse fato que a gente tem trazido informações para você já há algum tempo e que faz com que a gente possa destacar as ações que foram feitas aqui em nossa comunidade por parte desta corporação, que lá no final dos anos 90 começou a se trabalhar para que ela fosse efetivada, e depois, no início dos anos 2000, aí, houve um maior entusiasmo com a vinda, inclusive, de equipamentos, depois houve uma certa paralisação, né, e depois retomada novamente com muito esforço, com muita dedicação, e hoje essa entidade tem uma estrutura já razoável para poder atender a nossa comunidade, ainda não é ideal, mas pode realizar esse serviço. E o bombeiro voluntário, né, ele tem o seu dia instituído pela Lei número 15.184, de 2018, né, e também a Semana Estadual de Prevenção de Acidentes nas comunidades no estado do Rio Grande do Sul. A mesma lei instituiu essas duas questões, né? Então fica instituído o dia 13 de julho como Dia do Bombeiro Voluntário, e a partir dessa data, né, da lei lá, a Semana Estadual de Prevenção de Acidentes na comunidade, que deverão ser incorporados ao calendário oficial de eventos do estado do Rio Grande do Sul. Isso foi em 23 de maio de 2018 que foi decretado este dia, né? E a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a presença de alguns integrantes desta entidade, né, através do presidente, né, o Luiz Cor, que está aqui junto conosco e que está respondendo hoje na condição de responsável maior, né, o homem responsável pela presidência, pela condução da nossa unidade aqui do Tupã-Siretã. Também o Luiz Afonso Costa, que é o porta-voz, é bombeiro voluntário, é homem de ação, né? O Eloadir Reis, que está aqui junto conosco, integrante também faz parte do grupo de ação direta da frente lá por parte dos bombeiros voluntários. Tem muitos outros bombeiros voluntários que não podem estar aqui presentes. Dentre eles, esse que vos fala. Eu sou bombeiro voluntário também, mas no sentido de estar apoiando a instituição, enfim, ali, quando possível, dando a nossa participação e nosso apoio, mas faço parte também dessa entidade com bastante alegria, com bastante orgulho, porque sei da importância dela, da relevância dela e das dificuldades que se enfrentam para poder instituí-la, né? E também das perspectivas que nós temos de um amanhã ainda melhor para os bombeiros voluntários aqui em Tupã-Siretã. Feito essa apresentação, presidente Luiz Cor, nos fale um pouquinho aí nesse dia do bombeiro voluntário, as ações da nossa atividade, da nossa entidade. Depois o Luiz Afonso vai nos fazer um pouquinho do histórico e o Eloadir um pouquinho das ações do dia a dia. Mas, presidente, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem? Bem, Miguel, bom dia, também bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tupã. Uma satisfação nós estar aqui hoje. Eu digo muito também especial que hoje comemora-se no estado do Rio Grande do Sul, também em Tupã, o Dia do Bombeiro Voluntário, onde Tupã teve uma expectativa, teve um sonho, tá? E hoje está se tornando realidade. Muita coisa se falta ainda para a nossa comunidade, mas até então muitas coisas já se conseguiu nesses últimos 4 anos aí de trabalho, né, que realmente foi formado essa diretoria com pessoas da sociedade para nós termos em Tupã uma esperança, um orgulho da comunidade que ser bombeiro. Então nós estamos aí com bombeiros voluntários, pessoas que têm que estar bem cientes, que dão a vida para as questões que vêm acontecer. Nós não somos remunerados, quer dizer isso bem claro para todo mundo trabalha espontaneamente, não tem hora, não tem dia. Muitas vezes a gente deixa nossa família em casa, nossos filhos, esposa, irmãos, assim por diante. A gente está saindo para em busca de ajuda com as pessoas que aconteceu algo. Isso de várias formas acontece. Mas como a gente está tendo medida possível se treinando em entidades que nós somos filiados da Volunte Sul, onde é que tem treinamentos aí, o pessoal participa de uma outra forma, estamos assim realmente num caminho que agora está cada vez mais exigente de nós. A comunidade está vendo que as coisas estão indo bem, a gente está tendo muito apoio da comunidade e também com isso vai nos trazer cada vez mais compromissos, como nós temos nosso comandante Emílio, que diz, agora vai ficar cada mais desafiante para nós. Tá? Nós somos essa linha de frente, né? Eu também faço parte, que muitas vezes a gente fica pensando e analisando as dificuldades, enquanto que nós ainda temos em certos pontos de nossa ação. Mas dentro do que nós temos da nossa corporação, a gente conseguiu muitas coisas, eu digo assim, boas,
que foram desafiadas, Miguel, a nosso trabalho quando nós chamados. Bem, eu vou fazer um intervalo comercial, depois a gente vai ouvir também, o Luiz permanece aqui conosco, o Luiz Cor, presidente, mas vamos ouvir também o Luiz Afonso e o Eloadir para trazer um pouquinho do histórico e do momento atual por parte dos nossos bombeiros voluntários. Vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno em nome de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Do plantio à colheita, você tem na cooperativa Cevale uma entidade ao seu lado. Estamos com os bombeiros voluntários de Tupanciretã. No bloco anterior conversamos com o Luiz Cor, nosso presidente, nos trazendo as informações com um pouco da atualidade dessa entidade. E é claro que a gente vai tratar com mais profundidade, porque a gente tem a presença também do Luiz Afonso, que é bombeiro voluntário, é motorista, né, do Eloadir Reis, que é bombeiro voluntário e atua nas zonas de frente aí. E o Luiz Afonso, que é um grande entusiasta, quem faz parte dos bombeiros voluntários, como eu, sabe que, além de outros, né, exemplos, o Luiz Afonso é, sem dúvida, um dos maiores entusiastas dessa ação. Ele batalha em cima disso há muito tempo, se dedica, viaja, se desloca, junto com outros colegas, foram a São Paulo, foram a Minas Gerais em busca do veículo, né, tratam dessa questão da sede lá que foi doada pelo município e que está sendo aprimorada e melhorada, né? Está lá, a gente seguidamente no nosso grupo aqui vê lá o Luiz Afonso mexendo na parte elétrica, mexendo nos banheiros, ele, o pessoal que está por lá. Enfim, é uma pessoa que conhece os bombeiros voluntários intimamente no dia de hoje e acompanha também a história dos bombeiros voluntários lá no final dos anos 90 até hoje. Por isso ele ficou encarregado de ser o porta-voz nesse aspecto histórico dos bombeiros voluntários de Tupanciretã. Luiz Afonso Costa, prazer receber um amigo. Bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Os nossos voluntários, é uma satisfação estar aqui para nós conversar nesse importante dia que estamos a declarar nos nossos municípios onde tem as unidades de bombeiros voluntários e sem dúvida, e esse trabalho aqui realizado hoje é um trabalho que começou desde a época do bombeiro solitário, que é o nosso voluntário Billy, né? Tá? Desde aquela época. Mas, na verdade, esse trabalho do voluntariado hoje a nível dos bombeiros começou com outros voluntários. E graças também ao trabalho deles que impulsionaram, que na verdade é o Rotary Club Tupanciretã, né? Então, lá nos anos, que a primeira alavancada foi nos anos 96 ali. Se concretizou em 99, 2000, com a chegada do caminhão, doado por outros voluntários também da Alemanha, né? Então... Por isso que a gente chama de carinhosamente o nosso alemãozinho, né? Então, que é o propagador do trabalho. E esse trabalho, essa ação aí que foi direcionada e concretizada, ela foi sacramentada aí aos nossos ouvintes em 2017, né? Com a fundação aí da Associação Bombeiros Voluntários de Tupanciretã. E aí, no mesmo dia também foi criada a unidade dos bombeiros voluntários. São duas situações. Tem a associação que mantém o trabalho aí de buscar e alavancar o desenvolvimento e a busca de recursos. E a unidade é aquela que, como o nosso subcomandante, o Eloadir, faz parte, ela alavanca o trabalho realizado de prevenção, de educação, de combate a incêndio, de resgates também, porque os bombeiros não se restringem só ao trabalho de combate a incêndio, não, que é o que a gente tem alavancado mais nos últimos tempos aí. Então, em dezembro de 2017, que foi no dia 1º de 12, que foi criado, de lá para cá, como bem disse o nosso presidente Luiz, tem avançado. Como tu disseste também, tem outras coisas que tem que avançar, né? Mas está andando bem. A gente conquistou aí nesses 4 anos já aí a sede administrativa por tempo indeterminado, que foi na gestão do prefeito Guga, aí, que foi alavancado. Também o início das primeiras reformas aí também, o apoio da a nossa comunidade do mais humilde a pequena empresa, a grande empresa, produtora, todo mundo está apoiando, do mais humilde ao mais abastado, estão ajudando aí a que a gente vença todas as etapas aí. Então a gente tem passado ao longo desses anos aí, principalmente nos últimos, agora 2019, 2020, né, presidente? 2020 que alavancou bem mais ainda, que a gente conquistou mais um caminhão aí para a gente fazer esse trabalho, que foi um grande trabalho realizado aí junto à Infraero. A gente conquistar um dos caminhões que foi a leilão, dos 120 que foram preparados para fazer, tem ainda alguns 10 ainda que estão indo a leilão. Mas a gente
aquela, bem que tu disse, aquela ida a Minas Gerais lá em 2000, a gente acabou conhecendo todos os que estavam, quer dizer, alguns que estavam comprando os caminhões. 2020, né? Uhum. E aí eles entenderam a nossa causa lá. E por entender a causa, teve um dos leilões aí que eles resolveram não participar do leilão. Eles abriram e nos franquearam a participação e a gente conquistou. Tem a disputa normal dos lances, né? Mas a gente conquistou, que a gente conquistou a R$ 125.000, né? Em torno disso aí para a gente trazer esse caminhão e hoje ele está aí servindo para nós aí e graças a Deus com agilidade. Então a gente tem avançado e da cronologia histórica teria outros itens aí, mas sempre lembrando então que é de voluntários para voluntários em defesa da comunidade. Uhum. As pessoas até podem perguntar, tá, mas desde 96 tentando, enfim, por que não se conseguiu bombeiros voluntários militares, né, que também é uma corporação? Sim. Né? Eu testemunhei várias vezes o poder público insistindo nisso, tentando, disponibilizando espaço, enfim, e nunca foi concretizado. E a nossa comunidade estava com dificuldade. E existe, digamos assim, uma certa... uma diferença entre o bombeiro voluntário e o bombeiro militar, mas o fim é o mesmo, é proteger a comunidade na prevenção e no combate, no caso de incêndio ou alguns socorros, enfim, essas coisas assim, né, José Afonso? O artigo 2 ali do nosso estatuto, ele regra que a gente primeiro trabalha a questão da defesa da vida, salvar as vidas. Aí. No segundo momento, o patrimônio, seja o que seja, das empresas, das pessoas, o que seja. E também a parte ambiental também, que envolve também várias questões aqui, não é só relacionado à vegetação, a animais, a parte ambiental como um todo também, que a gente trabalha também. Então são ações que levaram, tá? E a questão do militar e do voluntariado é muito discutido. Se nós for analisar, assim, Portugal é voluntário, Alemanha é voluntário, Chile é voluntário. A maior parte do planeta, dos bombeiros, são voluntários, aonde os poderes constituídos injetam dinheiro, como está sendo feito em Tupã. Injetam dinheiro para melhorar, ampliar, qualificar a estruturação, viabilizar a estruturação. Tá? E daí o voluntariado entra com o corpo e a alma lá para defender os interesses. Lá dentro a entidade todas tem o seguro de vida, tem toda a estruturação para atender o voluntariado, para que ele chegue e faça o seu serviço perante a comunidade. No Brasil tem um grupo grande militar, de atendimento militar. Eles têm todo um regramento, eles seguem a rigidez, seguem os parâmetros militares, que tem que seguir, não tem problema nenhum. A nossa entidade, por exemplo, a Voluntersul, também tem não é uma academia, é uma faculdade, né? uma escola ligada à Universidade de Caxias do Sul, com sede lá em São Sebastião do Caí, que também qualifica, prepara. Nós também temos as nossas regionais aí, que para ficar mais perto de nós, que quanto mais vai crescendo, que a entidade está aumentando, nós é 47, deve estar quase na 60 já, se não passou. Está avançando para o lado oeste aqui também, com outras unidades que serão abertas e conquistadas. Por quê? As cidades são pequenas. Então, para que os militares cheguem, as cidades pequenas vai ser difícil, porque envolve um punhado de situações lá. Uhum. E o voluntariado está ali, o voluntário já existe. Existe uma cidade como Jari, uma cidade como Quevedos. Claro que cada uma dimensionada no seu tamanho. Uhum. Então, a proporção de crescimento vai ser bem maior o voluntariado, porque está junto com a comunidade. E as pessoas já são voluntárias por si só. Tá? Então, cada um com as suas diferenças, mas e vão avançando. Porque as nossas relações dos bombeiros militares, aqueles que estão na atividade lá no dia a dia, lá combatendo, a gente tem uma relação muito boa. Santa Maria, quando, por exemplo, a metade da cidade aqui em direção ao bairro Pedreiro, por exemplo, quando ela ligar para um 93, ainda não vai dar na unidade do Panceretã. Mas quando aquela metade da cidade ligar para lá, vai dar Santa Maria. Aí Santa Maria faz uma ligação com Cruz Alta, porque Cruz Alta que atende aqui. Não é a Santa Maria, Cruz Alta que atende aqui.
Mas se a metade da cidade, por exemplo, onde nós estamos aqui, pro bairro Juliano ali, quando ela ligar 193 vai dar em Cruz Alta, não dá em Santa Maria. Daí, numa situação, os bombeiros, né, não interessando a hora, eles estão sempre de plantão 24 horas, ligam para nós, ligo para a Brigada Militar ou ligo para nós, para os nossos telefones, a gente faz o atendimento aqui e depois comunica de volta. Então existe uma inter-relação com aquele grupo de trabalho no dia a dia que é importante, que o objetivo de ambos é salvar vidas, salvar patrimônio e salvar a parte ambiental também, ou cuidar, de zelar pela parte ambiental. Sem dúvida. Bem, o Luiz Afonso trouxe um pouco do histórico, né, lá de 96 para cá, né, e que hoje nós temos uma realidade. Vamos conversar um pouquinho também com o Eloadir para a gente ver desta realidade e com o Luiz Koch também, que está aqui junto conosco, para a gente também trazer um pouco mais das perspectivas aí. Mas vamos fazer um intervalo comercial. Eu vou um rápido intervalo comercial, mas já retorno em nome de Cevale, despertando na Tupã Ciretã, nessa edição do seu programa Variedades, em nome de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Teseus 30, que você encontra na farmácia e drogaria de sua preferência, e Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde e a missão da São João. Nós estamos na companhia da Aládia Freitas, estamos dando um bom dia, o Marcos Borsa dos Santos, né? Bom dia, família RT, parabéns à BVT, tá dando o Marcos aqui. A Mari Lewandowski, parabéns para os nossos bombeiros, está mandando aqui o alô. A Eliane da Luz dá um bom dia, desejando uma boa semana a todos. A Maria Fogaça Marques também nos saúda. A Sueli Cresta, Fabiola Cardoso, Gisele Camarã. São audiências que estão nos saudando nesta manhã do dia 13, dia do Bombeiro Voluntário. Nós conversamos já no bloco anterior com o Luiz Koch, atual presidente da entidade. Luiz Afonso Costa nos trouxe um cronograma, resumidamente, do que aconteceu de 1996 até hoje, né? E também está aqui junto conosco o Eloadir, né, que pode nos trazer um pouquinho também da sua experiência como bombeiro, e ele ficou encarregado também de falar algumas questões sobre as ações, as atividades que o bombeiro voluntário realiza, e também de que forma as pessoas podem se prevenir, se precaver, enfim, e nesse sentido. Eloadir Reis, bom dia, como é que está? Tudo bem, Eloadir? Bom dia, Miguel, bom dia aos ouvintes da nossa querida Rádio Tupã. É bem como você falou, né? A gente tem que sempre... Tudo que nós trabalhamos nos bombeiros é para prevenir de não precisar a linha de frente ter que trabalhar. Quanto menos nós trabalhar, melhor seria. Aliás, o Eloadir é subcomandante, você está na linha de frente. Fui instituído por esse cargo, ainda a gente não fez um batismo ainda, né? Mas até tenho medo desse batismo. Mas tudo bem. Então a gente quer falar aqui, como bem trouxe o Luiz Afonso para nós aqui, muito bem colocado o histórico da nossa querida associação, né? Que a gente por muito tempo veio trabalhando, eu com o Billy conversamos com isso lá atrás, quando a gente fez um curso junto. Depois eu fui embora daqui, fiquei um tempo fora, voltei de volta e a associação estava aí começando e ajudei a fundá-la, né? Sou um dos que assinou o livro de fundação, como você mesmo também, né, Miguel? Uhum. Então isso nos enche de orgulho. E ver que a nossa associação, a associação e a unidade está funcionando, está andando. E eu quero falar um pouco do nosso prédio, do que a gente vem fazendo lá para poder continuar o resto das ações. O prédio hoje, o pessoal, como disse o Luiz Afonso, o prédio às vezes, hoje o pessoal cruza lá e vê o prédio ainda não ter nada, né? Não tem nada, apenas tem a porta, apenas a porta não está pintada. Mas a gente vem trabalhando dentro de um prognóstico de quê? De dentro para fora. Para quando nós tiver com a fachada pintada, é para simplesmente estar de portas abertas 24 horas. Esse é um sonho que nós temos lá dentro, lá. Porque, como diz o comandante Billy, não adianta nós ter uma sede bonita, nós ter uma sede toda organizada se nós não tiver equipamentos que dê viabilidade de ação para nós na hora do combate, na hora do resgate de vida, na hora de qualquer outro tipo de ação a nível de meio ambiente. Então, a gente precisa disso. Então, a gente vem trabalhando num crescente trabalho de busca de subsídios para fazer exatamente isso. E arrumando a sede, como a gente está vendo, a sede está aberta sempre que quiser, quem quiser ir lá olhar, conhecer, ver o que está sendo feito, está sempre de portas abertas para isso, né? É só ligar, a gente vai lá. Ela não está aberta 24 horas porque nós não temos como, nós não temos efetivo para isso ainda hoje. Então isso é muito importante, a nossa comunidade entender isso, que hoje a linha de frente e a nossa guarda, que são, né, o presidente, todos os outros membros da associação que nos dão esse suporte, a gente não tem como estar com a sede aberta 24 horas. Mas esse é um sonho que talvez logo aí, em pouco tempo, a gente já consiga isso. Então, quando nós abrirmos as portas, é para isso.
para que todas as alas, todos os setores, refeitório, dormitório, banheiros, sala, tudo que tiver que funcionar lá dentro tem que estar funcionando, mas antes disso os equipamentos, né, caminhão, carros de resgate, tudo isso também tem que estar. Na primeira parte, isso, porque como diz a gente volta sempre a dizer, porque o comandante Bito sempre frisa isso. Nós preferia ter um galpão aberto, mas que tivesse todos os equipamentos para depois ir fechando esse galpão. Tá certo. Isso seria. Mas graças a gente sempre lembra isso, somos gratos por termos aquele ambiente lá hoje. Aqueles que são responsáveis pelo Voluntersul, que nos visitaram ali, nos deram os parabéns pela sede que nós temos hoje. É uma das melhores do estado, em termos de infraestrutura. Claro que depende de tudo isso, de nós e fazendo o que é preciso dentro dela para ela chegar nesse patamar de ficar uma das melhores do estado. Uhum. Então, para isso, a gente vai trabalhar muito ainda e buscar muito recurso com a própria sociedade, com os setores públicos, com tudo isso. E dentro disso também, desculpe, Miguel, não sei se você quer fazer alguma pergunta. Por favor. Dentro disso, a gente tem a prevenção. Aquilo que a gente quer trabalhar agora, a gente está montando um cronograma de prevenção, um cronograma de ir às escolas. A gente, quando fez uma visita agora há poucos dias, até por causa daquela ação que a gente fez ali de resgate na praça, né, na semana no Maio Amarelo, né? Isso. Então, as professoras, muitas nos disseram, que bom que vocês vão fazendo, vocês têm que fazer algo dentro das escolas. E então, a gente vem traçando essa meta agora para os próximos, e já juntando dentro da semana aí, do mês do Bombeiro Voluntário, nós estamos traçando algumas ações para exatamente isso. Começarmos em algumas escolas, indo lá, fazendo algumas demonstrações de ações pequenas, Miguel. Uhum. Como, por exemplo, uma frigideira que está pegando fogo em cima do fogão. Que a maioria, incrivelmente, mas a maioria das pessoas não sabe o que fazer quando essa frigideira pega fogo. Então, isso é importante nós levar, porque às vezes as crianças em casa, elas são as primeiras a ver e as que levam o conhecimento para dentro de casa. Porque os pais, na sua atribulação do dia a dia, às vezes acabam que não conseguem se ater a isso. Uhum. Então, tem várias coisinhas poucas que a gente vai colocar isso dentro desse cronograma de levar às escolas. E também uma coisa muito importante que nos chamou a atenção, e a gente teve até conversando agora há poucos dias, é o sistema de evacuação de alguns prédios no município. Prédios que, por exemplo, escolas, setores públicos, alguma coisa assim. Uhum. O pessoal não sabe o que fazer no momento que acontecer qualquer problema de sinistro dentro da instituição, dentro da escola, o que for. Exemplo tá a Escola Mãe de Deus, a Divino Mestre. São escolas que não têm saídas de emergência. Elas têm uma saída e tem vários setores para sair ali. Então, isso é preocupante quando tu olha para esse lado, porque são prédios antigos, prédios com uma certa morosidade de tráfego dentro dele. Então, isso a gente quer dar uma trabalhada. A gente está pensando até em trazer alguém de fora que conhece muito dessa área para nos auxiliar e nós levarmos isso para dentro das escolas, né? E todo esse trabalho de prevenção, que é aquele cuidado. É cuidar, saber que quando a frigideira está pegando fogo, uma panela está pegando fogo com gordura, não bota água nela. Vai lá, tem que abafá-la de um modo que tu também te previna, te cuide para não acontecer nada de grave. Uhum. Aquela tomada que está dando aquela faísquinha quando você vai colocar, ela está na hora de trocar, porque ela pode ser, por trás dela ter aquela teinha de aranha. Uhum. A teinha de aranha, incrivelmente, é tipo de uma pólvorazinha. Uma faísca pega fogo naquela ali e ela faz... Às vezes não é um curto-circuito, apenas é uma faísca que gerou a lâmpada, isso é comum nas casas mais antigas. Então, esses cuidados, uma coisa que a gente se preocupa muito nessa época, quando começa a ficar muito frio. Mas a gente até notou isso, porque a gente, esse espaço que tu nos dá aqui, é muito importante por causa disso. A gente vem pedindo muito para o pessoal que tem as churrasqueiras, tem as lareiras, que tome um certo cuidado de fazer a limpeza antes de começar o inverno. Vai lá, faz a limpeza, tira as picumãs, porque aquela picumã, ela pode soltar para o ar, como pode subaquecer a churrasqueira, a sua lareira, e causar um incidente. Então, isso é importante. Essas pequenas prevenções dentro de casa fazem com que a pessoa, às vezes, perca o seu melhor, aquilo que ela trabalhou um tempo tão grande para conquistar, que é a sua casa, seu bem. Então, isso é importante. Assim como os próprios veículos também. As manutenções, a gente fica, às vezes, já aconteceu alguns incidentes aí do cara perder todo o seu veículo, porque ele não tomou um cuidado com a parte elétrica do veículo.
né? Então, são coisinhas pequenas que previnem, às vezes, a nossa ação. Nós, em momento algum, queremos sair da nossa privacidade, da nossa casa, ou talvez depois, quando tiver o plantão, para ir lá socorrer alguém, ou fazer, porque ele não tomou os devidos cuidados. Porque mostra o meu dedo aqui. Às vezes, por um lapso de cuidado, tu acaba quase perdendo ou às vezes acontecendo algo mais significante na vida da gente, né? Sem dúvida. Leodir, com toda essa explanação, o que hoje a Unidade dos Bombeiros Voluntários do Tupã-Seretã pode atender de nossa comunidade? Que tipo de serviços, que tipo de ação vocês, nas condições que têm hoje, de pessoal, de estrutura, de equipamentos, conseguem dar atendimento? Olha, Miguel, nós vamos fazer por qualquer tipo. Nós temos... eu não sei, porque eu sempre digo, o pessoal pergunta, mas por que te leva a estar lá combatendo fogo, estar lá dando tua vida pelo outro? Não sei, eu não sei dizer isso. Só sei que é uma coisa que me faz bem, eu ajudar os outros. E nós estamos preparados para qualquer tipo de ação, para qualquer tipo de salvamento, qualquer tipo de sinistro. A gente vai achar um meio de conseguir. Um incêndio, tanto em prédios quanto em veículos ou na área ambiental. Isso. Um socorro de uma pessoa afogada ou alguma coisa nesse sentido. A pessoa que está num telhado, numa árvore, por cair, não consegue se sustentar. Esse tipo de ação é possível? Tudo a gente consegue fazer, todas. Claro que daí vem a limitação de equipamentos. Pois é, essa é a minha questão. Essas limitações de equipamentos que a gente acaba correndo atrás. Estamos correndo atrás sempre dessas. Hoje nós temos um caminhão equipado para combate a incêndio dentro da cidade. Às vezes a gente tentou até sair em algumas diligências, né, alguns sinistros no campo. Mas o caminhão não dá essa viabilidade, porque ele foi projetado, o nosso caminhão, esse que a gente tem hoje, ele é projetado para a cidade, para trechos curtos, nada de distância. Ele não tem a comodidade, porque ele é um caminhão duro, pesado, e ele faz o seu trabalho muito bem. Já nos tirou de vários... Olha, como diz o Billy, volta a trazer... A gente ganhou... ficou com muito mais coragem depois que teve esse caminhão. Porque, para te colocar, imagina, ele, com aqueles guichos que ele tem em cima, que consegue projetar água de uma certa distância e abafar um fogo aí rapidamente. Claro que o gasto de água é muito maior, porque ele consome em 5 minutos todos os mais de 5 mil litros d'água que tem no tanque, em 5 minutos. Então, tu imagina, é só em uma emergência grave. Mas, se tu chegar numa casa que tem risco de explosão, como nós chegamos numa casa que tinha 3 cilindros de oxigênio, um deles já em vazamento. Tu não consegue abafar esse fogo, então o caminhão nos dá esse resguardo, porque ele abafa o fogo para poder, então, depois tu pegar e fazer o rescaldo. Então, são coisas que nos dá essa... Mas o suporte, por exemplo, como a gente fez aquela ação veicular de salvamento de pessoas presas em ferragens, nós vamos fazer, nós vamos achar. Porque, como disse, como a gente fala, até que os bombeiros de Cruz Alta cheguem aqui, eles vão levar de 35 a 40 minutos tranquilamente para chegar aqui. Nesse meio tempo, a gente já conseguiu, com as ferramentas que nós temos hoje. Nós temos uma Serra Sabre, temos a projeção de um hooligan, tem várias. Então, são ferramentas que elas... Queremos chegar aí num descarcerador, né, numa tesoura hidráulica, em vários outros equipamentos que vão dar vão tirar essa morosidade do trabalho, de nós conseguir fazer mais rápido. Mas enquanto não se tem, nós vamos fazendo com o que temos. Se me permite, lógico. Assim, porque a gente tem que projetar a nossa cidade para um outro patamar em 2 anos. Nós temos uma rodovia que vai ter 30, 40, 50 km atendida por nós. Vai cair, então, já aconteceu até alguns acidentes. A projeção da outra rodovia entre Tupã e Júlio. Então, vai ser Tupã. Sim. Então, nesse que o Loadir está só para complementando, vai haver necessidade de outros equipamentos para a gente dar agilidade e salvar vidas. Então, por isso que a gente vem trabalhando, porque a gente precisa de um carro de resgate. Isso. O que a gente ainda não vai deixando sempre para uma última instância, e vem falando sempre isso, que como a gente tem e faz um trabalho de excelência em Tupã-Seretã, que é o SAMU, então a gente faz esse consórcio na parte de socorrista com o próprio SAMU, entendeu? Porque eles vão dar esse suporte para nós. Duplicidade de não, exatamente. Então, mas
lá adiante, Pode também fazer pode isso. ter certeza. Não, Vai ter. é o que o Luiz está falando. Tu imagina uma rodovia aqui que vai dar vai desviar um monte de tráfego, o pessoal vai usar muito ela, porque vai sair aqui, vai sair nessa outra aqui, ele vai sair lá adiante. Olha quantos quilômetros. Então vai ter muito tráfego e vai acontecer. Tu sabe que a imprudência ela inviabiliza e causa muitos sinistros, muitos acidentes. Então é assim que funciona. Então a gente tem que estar preparado exatamente para isso. E aí é assim que a UBVT vem trabalhando e a associação vem trabalhando. Para nós chegarmos num patamar daqui a 2 anos, nós temos uma corporação com pessoas, né, com pessoas que tenham essa capacidade e esse intuito de ajudar, mesmo que não esteja recebendo, né, a remuneração pelo seu trabalho, mas que entenda que está fazendo um trabalho de excelência pela sociedade, pela comunidade, que é o que a gente vem tentando sempre. Recebemos críticas? Recebemos, né? E a gente leva ela sempre para o lado de construtivo, porque toda crítica, se tu souber usá-la, ela é construtiva, mesmo que ela às vezes denigra a imagem. Mas a gente leva isso na esportiva sempre, porque às vezes tu chega, as pessoas não entendem que o Luiz Afonso está às vezes na casa dele, eu estou na minha, o Luiz está na dele, o Billy está na dele, e às vezes às 3 da manhã liga o telefone, a casa já está na metade do fogo e nós temos que sair de casa, pegar o caminhão e ir até lá. Aí nesse meio tempo nós temos ruas com difícil acesso, porque as pessoas às vezes não... Isso agora eu venho na parte também de conscientização, porque o nosso município de Tupã-Seretã tem uma cultura de não pensar no outro às vezes. Desculpe até eu ser um pouquinho mais ofensivo nesse momento, mas às vezes tu tem que pensar no outro. Será que o carro que eu estou deixando aqui na minha rua, que é estreita, eu não vou atrapalhar o trânsito para alguém que vai precisar cruzar? Então encosta ele um pouco mais, né? Deixa ele bem estacionado, deixa um lado da via limpa. Nós temos lugares aqui em Tupã-Seretã, algumas vilas aqui, que só o caminhão não cruza. Só o caminhão não cruza, como já aconteceu. Aí até que tu peça para as pessoas tirar os carros. Então esse cuidado às pessoas a gente pede para a comunidade, encarecidamente. Cuidem, lembrem disso. Deixem seus carros tudo num lado só, deixem a via de tráfego para cruzar. Quando o caminhão estiver cruzando, os motoristas das avenidas parem, esperem o caminhão cruzar, porque nós provavelmente na maioria das vezes é uma emergência. Então às vezes acontece de nós ter que esperar 4, 5 carros passar, Miguel, para poder nós chegar até onde nós precisamos chegar. Então, essa consciência, se tu olhar em outros estados, ou até mesmo nos países que hoje os bombeiros, o pessoal escuta um sirene, aquilo parece um leque. Todo mundo vai, tu é um cara que viaja bastante, sabe disso, já presenciou. Então a gente quer chegar nesse patamar em Tupã-Seretã, que o pessoal não queiram primeiro tirar foto do sinistro e colocar... Porque às vezes nós ficamos sabendo do incêndio pela rede social e não por um telefonema que ligaram para nós. Então primeiro liga para os bombeiros, avisa nós, porque 2 minutos, 3 minutos é o suficiente para terminar todo um patrimônio ou para salvar uma vida. Entende? Então essa prevenção a gente pede. Isso é uma prevenção. Porque na hora do acidente, a pessoa vai ficar, normalmente vai ficar nervosa, vai ficar aflita, e ela vai ter dificuldade, porque liga o 190, que eu acho que é o mais prático, né? Ligou o 190, os guri ali, ó, nós temos uma parceria com a brigada aí, ó, surpreendente, é imediato, eles nos chamam, porque na maioria das vezes, quando é sinistro, o certo porque eles vão dar o primeiro suporte, porque a maioria das vezes tem que ter um BO, né? Até porque se a pessoa tem seguro, tem outras coisas, ela vai dar esse suporte aí. Então eles nos ligam. Recebeu, eles já nos avisam. Eles têm eles têm os números de todos nós. Se eles não ligam para um, liga para o outro. Então, porque lá na brigada, esse ali conhece mais o Heleno, mais o outro, eu conheço mais o Jordano, entendeu? Para citar, então aquele que está de plantão já sabe para quem é que liga. Eu testemunhei isso, né? Poucos dias o Luiz Afonso foi acompanhar nós lá numa atividade, e era o dia que ele estava de sobreaviso, ele ligou para a brigada, vou ficar por alguns minutos sem o celular, porque eu vou me deslocar, não vai ter sinal de celular nesse trajeto, mas o colega tal pode atender ququalquer coisa, daqui a pouco eu entro em contato. Quer dizer, a brigada sempre está orientada de quem é o que pode estar atendendo. A gente tem a gente tem que agradecer muito isso.
né, os poderes públicos e a própria brigada em si. Deixa eu fazer mais um intervalo comercial para a gente vir num bloco de encerramento, aí conversamos um pouquinho mais com relação a isso, né? Nossos ouvintes estão aqui parabenizando, a Ana e Luísa Brum, parabéns aos bombeiros, que Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês. O Luiz Pereira Pacheco, no edital de inscrição para bombeiros voluntários de Garibaldi, a idade é de 18 a 50 anos ou muda de região para região. Nós ainda não temos aberto as inscrições, né? Logo vai ter aberto as inscrições. Eu imagino que é a mesma coisa, Luiz Pereira. É a mesma coisa, Luiz, também confirmado. A Lu Lima, parabéns pelo seu dia, bombeiros. Também ela disse que aconteceu comigo. Eu coloquei embaixo da torneira, quase deu uma tragédia, pois levantou fogo e veio ao meu rosto. Ah, lá da frigideira. É verdade, Lu. A gente não tem esse treinamento e é preciso ter isso também, né? A Isabel Brum dá um bom dia aos bombeiros voluntários. A Ivete Siqueira, parabéns pelo dia dos bombeiros. Que Deus abençoe a todos eles. A Citrina Vargas da Bom Dia, Marilene Silva dos Santos também. Enfim, são audiências que estão nos saudando aqui nas plataformas da sua Rádio Tupã. Eu vou a um rápido intervalo comercial do Grêmio, agora fizeram com o do Inter. Né? Tem atividades no Projeto Pescar também, que vai acontecer lá pelo dia 15. Depois tem revisão dos hidrantes públicos e empresariais. Tem palestras em escolas, tem atividades nas redes sociais dos bombeiros voluntários. Enfim, tem muitas atividades que estarão acontecendo, mas hoje é o dia que está iniciando essas ações no intuito de dar a devida importância, a devida propagação daquilo que os bombeiros voluntários realizam, especialmente aqui na Terra da Mãe de Deus. E nós estamos com a presença de Luiz Cor, que é o presidente, também o Luiz Afonso Costa, que é integrante da linha de frente e também é o porta-voz dos bombeiros voluntários, o Elodir Reis, que é o subcomandante e é integrante também da linha de frente aí. O Luiz Cor já fez na abertura aqui uma rápida explanação sobre os bombeiros voluntários, o Luiz Afonso passou um histórico, o Elodir falou algumas coisas do dia a dia. Não sei se você gostaria de complementar. Só concluir, por favor. Concluindo, então, né, para nós lembrarmos aqui, voltando novamente, então, o pedido à nossa comunidade, que sempre quando vê o caminhão rodando na rua, às vezes não é só por motivo também de alguma tragédia ou alguma coisa que aconteceu no município. Não é disso. O caminhão, como ele é um caminhão que nós não temos, graças a Deus, né, Miguel, que a gente não tem problemas sinistros todos os dias, então o caminhão tem que se manter sempre na ativa todos os dias. Então ele depende de trafegabilidade, ele depende da bomba funcionar, depende de todos os quesitos mecânicos do caminhão estarem plenos para ação quando é preciso. Então ele tem que de vez em quando sair de dentro do pátio, rodar, nem que seja fazer a quadra, ligar a bomba, ligar a sirene, ligar tudo tem que estar funcionando. Assim como nós também, todos temos que estar com saúde, sempre bem, para poder estarmos na linha de frente, como o caminhão também tem que estar com todos os seus itens básicos de mecânica funcionando. Então, quando às vezes o pessoal vê o caminhão andando e escutar uma sirenezinha, dê lugar, porque para o caminhão é difícil essa paragem rápida. É um caminhão, e às vezes a gente tem que andar em lugares que é preciso se trafegar, até para a gente ir entendendo o trânsito do Tupanciretã, porque tem muitos lugares, muitas vilas aqui em Tupanciretã que nós ainda não entendemos. E tem muitas ruas no município, agora indo para um outro lado, já passando para um outro patamar que eu lembrei aqui, que é, esse dia o Luiz Afonso pediu para mim ver umas abelhas que estavam numa casa aqui. Eu levei mais ou menos 1 hora para conseguir achar a rua onde é que era. Porque era um bequinho. Entendeu? Então, e daí a rua era um nome antigamente, a rua tinha um nome, e hoje ela tem outro nome, porque daí, por homenagem a alguma coisa, resolveram trocar o nome da rua. E todo mundo ainda conhece a rua por aquele nome, ninguém sabe que ela trocou de nome. Então, isso para nós até seria muito importante, e eu creio que não é só para nós, para várias outras entidades no município, seria importante que as ruas tivessem os seus nomezinhos. Olha que lindo seria, né? Cada rua, seu nomezinho na sua esquina ali, importante. Então, isso também ajudaria muito na hora da tráfego. Então, isso são coisas que nós vamos ir adequando. Vamos ajudando a sociedade, ajudando o poder público a adequar essas coisas aí, nós chegarmos a uma hegemonia, né, dos bombeiros aí, juntamente com a comunidade, para conseguir fazer com que as ações sejam plenas e rápidas como eles querem que a gente faça. Hoje, como a gente está sempre dizendo, hoje a nossa comunidade quer ligar para o 193 e lidar direto no nosso comando, e o caminhão já está saindo, porque daí ela vai estar dando as diretrizes de onde é que tem que ir, já para nós em ação. Então, isso é o que a gente quer chegar. Isso será o ideal.
mas ainda vai levar um tempinho. A sociedade tem que nos dar esse respaldo e nos ajudar a chegar nesse patamar e respeitar também essas leis de trânsito que são muito importantes, principalmente quando nós estamos em ação, ou também os outros, aí, a Brigada, a SAMU, isso é importante, né? A educação de trânsito, ela é muito importante. Nós estávamos falando isso antes aqui. Essa educação de tu ver uma sirene, ver a ambulância, ver os bombeiros, você dá lugar para ela cruzar, isso é educação e é respeito pela aquele que está fazendo algo por você. Tá? Sem dúvida. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Perfeito. Não sei se o Luiz Afonso queria concluir, Luiz Afonso. Não, a gente agradece, está sempre disponível aí. A gente, como disse o nosso subcomandante, o nosso presidente, em alerta para atender a nossa comunidade. A gente agradece de coração todos os pedidos de apoio que a gente tem recebido de uma forma geral, sem diferença nenhuma, os apoios que a gente tem recebido. A gente está à disposição 24 horas, mesmo que nesse momento a gente está na nossa residência, no nosso trabalho. A gente está em atividade externa, a maioria de nós somos prestadores de serviço independentes. A gente mantém a nossa roupa de combate a incêndio ou qualquer uma que seja junto conosco ali. Os veículos estão preparados, são abastecidos, a água, o combustível, como disse o Ladir, para atender. Alguns perguntam assim, onde é que anda o alemãozinho? O alemãozinho está na sede também. Ele, nesse momento, está passando por alguns ajustes e também a gente já fez uma parte da reforma, que é a parte de chassis, e a gente teve um apoio. Depois a gente está preparando a reforma da parte da lataria também, a nova pintura. Então ele tá um pouquinho descansado lá, mas não parado. Mas de vez em quando ele funciona para se manter. E uma hora dessa a gente transita com ele aí para também a gente mostrar para a nossa comunidade. Tá bem? A gente fica agradecido. Desejo a todos aí. E esses 15 dias a gente vai ter várias atividades aí com a participação da nossa comunidade. Muito obrigado. Muito bem. Luiz Có. Tá, rapidinho, Miguel, obrigado pelo espaço que tu nos deu para nós e também agradecer o apoio que a gente tem da comunidade de qualquer forma. A gente fica muito grato pelas pessoas, então, como o Ladir colocou, a nossa entidade está trabalhando de dentro para fora, que é essa parte estrutural, o personal que precisa. Então, um exemplo agora que foi essa camiseta do Inter, que foi doada por uma pessoa da comunidade. Também quero agradecer a importância de um ponteiro de Tupã, que está em Porto Alegre, o André Costa, que ele é colorado, trabalha no Internacional. A gente teve com ele um apoio muito grande para autografar para nós essa camiseta. Ele fez espontaneamente, nos mandou rapidinho e você vendeu o número dentro de uma dificuldade assim, ó, chuva, sei lá, geada, frio, que foi maio e junho, né? De 2 meses a gente conseguiu assim, Miguel, em comunidade, independente daquele que jogou com um número ou aquele que jogou com mais número. Nós tivemos um valor de R$20.900 de gratificação da comunidade em venda desses números. Então ali a gente tem parte para ser destinada, como foi falado, em mangas, equipamentos para a corporação. Ele vai ser divulgado dentro da mídia, como tu colocou agora ali há pouquinho, não vou repetir. O ERP, nos outros 15 dias, vai colocar muitas coisas que foi feito, está sendo feito. Tá? A gente também quer comunicar à comunidade, os órgãos públicos também estão nos ajudando. Já tem um auto que já é doado para a comunidade, é um Golf, que era da administração municipal, foi doado para nós. Ele está em trâmites legais, digo lá na Câmara, para ser votado. E também nós vamos ter um recurso destinado da Prefeitura também, junto com a Câmara, para a manutenção da entidade. Também eu digo assim, ó, o antigo prefeito Guga fez o começo, agora o atual prefeito, junto com a Câmara e com a administração, está dando apoio para nós. E nesse apoio, a gente quer resumir que vamos chegar a pouco, né, no mínimo que a gente conversou aqui, Miguel. Formação de mais pessoas, de mais equipamentos, né, que no momento que nós tivermos que agir em algo mais um pouquinho com dificuldade, nós vamos conseguir alcançar esse objetivo aí. Tá? Então, agora, qualquer dia, nós vamos estar informando mais sobre isso aí e também dizer assim para a comunidade, ó, obrigado por todos nos apoiando. E a gente tem um apoio também, se alguém quiser colaborar com nós, não precisa identificar, tá? Está aberto em qualquer circunstância, pessoas particulares ou empresas, não se divulga o nome das pessoas. Elas podem doar, a nossa entidade tem documento, dá recibo para comprovação, o dinheiro é colocado em conta, ele é manipulado, muito transparência, nós temos uma boa parte burocrática nesse sentido,
E também dizer assim, ó, que isso aqui nós estamos falando hoje, eu estou um pouco tempo em Tupã, mas o Luiz Afonso, graças a 2 companheiros nossos que estão junto com nós, que é o Toquinho e o Mendes, que tiveram a história de ter Tupã Bombeiros Voluntários. Então, obrigado a essas 2 pessoas, a comunidade que naquela época conseguiu isso aí. O Miguel também fez parte, né, Miguel? Abriu a campanha aquela vez, eu estava chegando em Tupã naquela época. Então, assim, a toda a comunidade, muito obrigado a você pelo carinho. E no momento que precisar das pessoas, bombeiros voluntários, nós estamos aí para compartilhar com a comunidade. Muito obrigado. Se a pessoa quiser doar, pode contatar com vocês, mas o CNPJ é o Pix dos bombeiros, né? É o Pix. Tens ele aí, Luiz? Não? Tenho. Então, o CNPJ é 30 65 82 73 1000 invertido 99. Tá? Então pode doar a quantidade que quiser, não tem problema nenhum, não precisa se identificar. A única coisa, esse outro segredo na parte burocrática, né, que a gente vai fazer trabalho transparente e sempre assim, ó, tudo que está sendo arrecadado está sendo investido. Tá? E feito a comprovação em que está sendo investido. Inclusive, quando disse o comandante, quiser um dia nos ligar para ir lá ver a sede, nos liga e ele vai lá. E que se Deus quiser, agora essa semana a gente vai estar um pouquinho mais envolvido, esses 15 dias aí, na Semana dos Bombeiros Voluntários, a gente vai estar por lá e das entidades aí, mostrando um pouquinho de mais que a gente pode ser feito para a nossa comunidade. Tá bom, Miguel? Luiz Cor, presidente, Luiz Afonso e Luadir, integrantes dos Bombeiros Voluntários, nos trouxeram várias informações aí com relação a este dia do Bombeiro Voluntário, que é instituído pela Lei número 15.184 e que estabelece que hoje é o dia do Bombeiro Voluntário e inicia a Semana Estadual de Prevenção de Acidentes à Comunidade. Estará acontecendo várias atividades também aqui em Tupã-Ciretã. Uma delas foi essa entrevista nesta manhã no programa Variedades. Nós temos ainda um encontro marcado, é isso, Marcos? Vamos ao encontro marcado, então. A gente vai trazer essa informação para você através da presença da Maria Cristina Brum, que hoje traz